Boa tarde, meninos e meninas. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós iremos falar, continuar o capítulo 1, falando sobre Mendel, o experimento dele. Nós iremos conhecer vários conceitos de genética que são utilizados hoje. E nós vamos usar esses conceitos atuais para interpretar os experimentos de Mendel, tá? Para isso, nós devemos revisar alguns conceitos que já foram vistos em séries anteriores. O primeiro é a organização básica das células. Nós sabemos que nosso corpo é constituído de células, e essas células são divididas em algumas partes. A parte que nos interessa, que é o nosso objeto de estudo, é o núcleo. Tá aqui um esquema mostrando uma célula, e aqui está o núcleo da célula. No núcleo da célula existem umas organelas que nós chamamos de cromossomos. Isso aqui é o cromossomo, esse parece um X, tá? A gente ampliou aqui ele do núcleo da célula para cá. E os cromossomos é constituído de DNA, tá? O nosso DNA é o ácido desoxirribonucleico. No DNA, ele é constituído de partes menores ainda, que a gente chama de genes. São os genes que carregam a nossa carga genética. Eu vou falar um pouquinho mais sobre genes mais na frente, tá? O que eu quero que vocês entendam é que os cromossomos estão dentro do núcleo das células. Isso que eu quero mostrar. E o interessante é que os cromossomos, eles variam de acordo com a espécie, gente. Nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Os chimpanzés, eles têm um pouquinho mais, 48. Os ratos têm 40, né? E assim vai. Cada ser vivo, ele tem uma determinada quantidade de cromossomos. Só que essa quantidade de cromossomos não diz se a espécie é mais inteligente ou não. Isso não tem nada a ver, tá bom? Certo, continuando a revisão, nós iremos falar um pouco sobre os processos de divisão celular. As nossas células, gente, elas se dividem, né? Por que que a gente cresce? Por que que nossas unhas crescem, nosso cabelo? Isso tudo se deve às divisões celulares que o nosso organismo sofre, tá bom? Quando a gente se rala, depois de uns 4 dias já tá tudo sarado. Por que que sarou? Porque as células da nossa pele se dividiram e reconstituíram um novo tecido. Entenderam? Esse processo que é responsável pelo desenvolvimento dos nossos órgãos, né, das cicatrizações de nossa pele, do nosso crescimento, das coisas do nosso corpo, como cabelo e unha. Esse processo a gente chama de mitose, tá? A mitose acontece com todos os seres vivos. Aqui a gente tem um esquema de como que acontece a mitose. Nós temos aqui o núcleo de uma célula, tá? Aqui só é a parte do núcleo. E dentro do núcleo estão os cromossomos. Aqui a gente tem 2 cromossomos diferentes, né? Um é azul, outro é vermelho. O que que acontece? Quando a célula vai se reproduzir, ela faz o seguinte, primeiro vai ser duplicado, aqui os cromossomos, eles se duplicam. Em seguida, essa célula, ela vai se duplicar, ela vai se dividir. Olha aqui ela começando a se dividir. Aí cada cromossomo fica para um lado, eles se separam e cada célula vai ficar com 2 cromossomos. Ou seja, uma célula se dividiu em 2, né? E o interessante é que essas células, elas são exatamente iguais à célula mãe. Essa aqui é a célula mãe, né? Vou botar um M de mãe aqui. A gente observa que ela é exatamente igual às células filhas aqui. As 2 células filhas. É isso que a mitose faz, gente. Ela repõe células que estão faltando. Então, vamos para um exemplo bem grosseiro, né? Vamos supor que eu me ralei. E aí, o meu organismo vai ter que repor as células lá que estão faltando, né? Que eu tô com uma ferida na minha pele. Ele não vai fazer uma célula das unhas, por exemplo. Uma célula que é das unhas para colocar
na minha pele. Não pode ser. Então, ele vai ter que produzir células exatamente iguais às que tinham lá. E a mitose faz isso com todo o nosso organismo. Ela repõe o que está faltando. Bom? Outro processo de divisão celular é a meiose. A meiose ela já é um processo mais complexo. E esse processo é o que assegura a variabilidade das espécies. Eu vou explicar bem direitinho para você. Só tem 2 células do nosso corpo que elas fazem meiose, que são os nossos gametas, o espermatozoide e o óvulo. Todas as outras células, elas realizam a mitose. A gente vai entender esse processo agora. Olha só, gente. Nós vimos no slide anterior, em um dos slides anteriores, que o nosso corpo, o ser humano possui 46 cromossomos. As células que realizam a mitose, que são as outras células do nosso corpo, elas têm 46 cromossomos, mas as células dos nossos gametas, dos espermatozoides e do óvulo, elas têm 23 cromossomos cada uma. Quando elas se unem, né, aí que ela vai gerar 46 cromossomos. Vamos ver como isso é interessante, gente. Aqui a gente tem, ó, a quantidade de cromossomos de um espermatozoide, que é 23. Ele só tem um pedacinho, ó, é só uma cromátide que a gente chama. E aqui no óvulo também tem 23. Esses cromossomos, eles são correspondentes, são parecidos, vocês podem observar nas imagens que eles são parecidos. O que acontece? Quando ocorre a fecundação, né, que forma aqui a célula ovo ou zigoto, que é o futuro bebê, aí junta 23 cromossomos com 23, aí dá 46, que é a quantidade de cromossomos normal de um ser humano. Aí tá aqui o bebezinho. Então, que fique bem claro, as únicas células do nosso corpo que possuem 23 cromossomos são os espermatozoides e os óvulos. E eles também são os únicos que realizam meiose. Só que a meiose, ela não é um processo exclusivo dos seres humanos, não. Nós, seres humanos, os animais, as plantas e os fungos, elas realizam a meiose. Quem faz reprodução sexuada realiza a meiose, tá? Olha aqui que interessante, a gente tem o esquema de como que a meiose acontece. Da mesma forma, ó, temos aqui o núcleo de uma célula com os cromossomos. Eles se duplicam, né? E a célula vai começar a se dividir. Vocês podem ver que é um processo mais complexo, ele é maior do que a mitose. Ela se divide primeiro em 2, depois os cromossomos, eles vão se dividir novamente, formando então 4 células, todas diferentes. Se nós observarmos aqui, ó, essa célula e a célula mãe aqui, M de mãe, a gente vê que elas são totalmente diferentes, né? A segunda aqui, ó, é totalmente diferente da célula mãe. A terceira e a quarta, todas elas são diferentes, tanto da mãe quanto delas mesmas, todas são diferentes. É por isso, gente, por conta desse processo que nós somos todos diferentes, mesmo sendo irmãos. E é isso que garante a variabilidade das espécies que fazem meiose. Por isso que todo mundo é diferente. Mas todo mundo tem braço, todo mundo tem olho, né? Mas todo mundo com uma forma diferente. Exceto no caso dos gêmeos, né? Mas os gêmeos é outra história. Resumindo, o que eu quero que fique claro para vocês, que no processo de meiose, a célula mãe, ela origina 4 células filhas, cada uma diferente da célula mãe e também diferentes entre si. E esse processo só acontece com os nossos gametas, tá? É isso aí. Vamos falar agora sobre os cromossomos. Os cromossomos, a gente viu que eles estão dentro do núcleo da célula e eles são formados pelo nosso DNA, tá? No programa do Ratinho, o povo fazia direto o exame de DNA, né? Pra saber se o homem lá era pai ou não. E exatamente, é lá que está todas as nossas informações genéticas, gente. Não tem como negar, não tem como fugir, hein? Certo, os nossos cromossomos, eles têm essa forma aqui, parece um X. E geralmente eles ocorrem em pares, eles têm um parzinho. Tá bom? Esses pares a gente chama de homólogos.
Geralmente esses cromossomos, gente, eles são um vem do pai e o outro vem da mãe. Então, os cromossomos homólogos, eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Vamos ver bem que esse exemplo, olha só. A gente tem esse cromossomo aqui, ó. Eu vou colocar o número dele de 1, esse aqui 2 e esse aqui 3. Olha só. O cromossomo 1 e 2, eles são homólogos, porque eles são iguais, ó. Tem a mesma altura, parecido, né? Eles parecem cópias um do outro. Agora, esse 3 aqui, o 3, por exemplo, se eu pego o 2 e o 3 para comparar, eles não são homólogos. Eles são muito diferentes, eles têm tamanhos diferentes, não é não? Então, é isso, cromossomos homólogos, eles são cromossomos iguais em relação a tamanho e a forma, tá? Certo. Os cromossomos, eles são constituídos do DNA, né? E no DNA, a gente tem os genes. Olha só, vamos ver aqui. Nos genes aqui está contida as informações genéticas, ou seja, a nossa aparência são nos genes, olha só. Aqui a gente tem um esqueminha, ó. Aqui, nessa parte vermelhinha, é um gene que determina o formato do queixo. Aqui nessa parte verde, né, é o gene que determina o formato dos olhos, a cor dos pelos, o jeito do cabelo, e assim vai. E esse lugarzinho aqui, onde o gene está, o local onde o gene está, a gente chama de loco, tá? Isso aqui é o loco do formato do queixo, que é bem aqui. Certo. Aqui a gente tem um cromossomo homólogo. Esse cromossomo a gente dividiu ele, tá? Ele não tá na forma de X, mas eles são homólogos. São iguais em tamanho, né? E em forma também. Só que olha só, aqui a gente tem esse loco bem aqui, ó. Que é onde tá esse gene aqui, ó. Esse aqui é o loco. O loco de quê? Do gene que determina a cor do olho. Isso aqui, gente, ele pode ser diferente, tá? O gene pode ser diferente. Por quê? Porque um vem da mãe e o outro vem do pai. Então, ele carrega as características deles. Nesse cromossomo herdado da mãe, esse gene aqui que está representado pela cor cinza, ele é para olhos azuis, tá? E o cromossomo que veio do pai, o gene que também determina a cor, não é para olhos azuis, é olhos castanhos. O que acontece? Aqui a gente tem um conceito da genética que a gente chama de genes alelos. São os genes determinam a mesma cor, que é a cor do olho. Só que um determina que é para a cor azul e o outro determina que é para a cor castanha. Eu vou encerrar a primeira parte aqui, né, que a gente viu esses conceitos. E a segunda parte da aula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aplicar esses conceitos que nós estudamos aqui no modelo de Mendel, tá? No experimento de Mendel, pra gente entender. Vai ser bem legal, gente. Vocês vão entender melhor. Eu sei que é meio complicado porque tem muitas palavras novas, diferentes, é novidade, mas vocês vão entender lá nos exemplos que a gente vai fazer.